Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui ao vivo com duas personalidades, referências a respeito do tema capacidade legal e tomada de decisão apoiada. Muito bem-vindos a mais um debate ao vivo do Instituto de Ensino e Pesquisa da APAE de São Paulo, cuja missão é também disseminar o conhecimento. Então, mais uma vez, vamos tentar compartilhar um pouco do nosso saber aprendido aí nesses anos de experiência de vocês duas, doutoras, a respeito do tema. Estou com a doutora Eugênia Augusta Gonzaga, muito bem-vinda, Procuradora Regional da República, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, autora do livro Direitos das Pessoas com Deficiência pela WVA Editora. Estamos também com a doutora Estela Reicher, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, advogada sócia da Sassi Bechara Storto Advogados, e também é uma atuante na construção do relatório de monitoramento e apresentação do Comitê de Monitoramento e Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU em Genebra. Boa tarde às duas. O tema ele é interessante, ele é necessário, ele é atual e ele é polêmico também. Bastante. Então, como nós temos um público bastante diversificado, amplo, enfim, público leigo e público especializado que trabalha com a temática, eu vou começar pelo começo, perguntando o que é interdição, o que é curatela, o que é tomada de decisão apoiada. Então, quem de vocês quer começar? Bom, Rita, eu acho que eu vou já começar discordando de você. Eu acho que a interdição, a curatela, a tomada de decisão apoiada são consequências, nem são exatamente o começo. Não sei se a Estela concorda comigo. Sim. Acho que, antes de tudo, antes de falar de interdição, de curatela, nós temos que dizer que estamos no estudo, no tema dos direitos das pessoas com deficiência. Sim, não tem dúvida. E todos esses instrumentos vêm para garantir esses direitos, né? Que direitos são esses? Direito à educação, ao trabalho, à vida, né? Todo mundo sabe que a gente tem direitos, né? Sim, sim. E o que são direitos? Dando aula esses dias para um grupo de jovens com síndrome de Down, né? O que são direitos, né? O que é o direito, né? Então, a gente vai encontrar que direito é o que é certo, mas principalmente direito é o que é justo. Né? Então, se a gente divide aqui um bolo e não dá partes iguais, né, a gente vai falar, isso não é justo, você está ferindo o meu direito. E o que acontece então com as pessoas com deficiência quando elas precisam, dizem, né, que elas precisam de um certo tipo de apoio para cuidar do seu patrimônio, para poder trabalhar ou não, cuidar do seu dinheiro? E aí é que entram esses instrumentos da lei, né, que são, até hoje, né, as chamadas interdição, curatela, tomada, agora o mais novo é a tomada de decisão apoiada. Esses instrumentos, eles vêm para tentar equilibrar essa situação de justiça, né, porque a pessoa com deficiência intelectual ou mental, ela pode precisar de algum tipo de apoio. Então, quando ela faz 18 anos, né, eu tenho um filho, ele acabou de fazer 18 anos, ele tem síndrome de Down, e tudo que ele quer é fazer a mesma coisa que as demais pessoas. Sim. Ele quer se sentir inserido no meio em que ele vive. Se sentir inserido do mesmo jeito que adolescente, né? O adolescente, ele quer tomar o seu golinho de cerveja, ele quer estudar para tirar carteira de motorista. Será que ele vai conseguir? Será que ele não vai? Ele quer viajar sozinho. E aí, como fazer, né, com essas situações todas, se, na verdade, ele também precisa de ajuda? Porque, às vezes, ele tem dificuldade em cuidar do dinheiro, ele tem dificuldade em cuidar de certas coisas. Então, como fazer para garantir o direito dele para ser igual a todos os jovens, né, porque direito é o que é justo. Sim. Ninguém pode ser discriminado pelas suas diferenças, né? Então, como a gente está vendo aqui no programa, se eu sou surdo, eu tenho direito à língua de sinais, né, para equilibrar o meu acesso. Inclusive, vamos fazer uma homenagem aqui, né, dia 26, essa semana, foi o Dia Internacional da Língua de Sinais. E se a pessoa tem um déficit intelectual, ele precisa, então, de um apoio
para equilibrar esse acesso, para que ele fique em posição de igualdade. E é aí que entra esses instrumentos da chamada interdição, curatela, tomada de decisão apoiada. E esses instrumentos nascem de qual lei? Então, a previsão da interdição, né, da curatela e da tomada de decisão apoiada encontram previsão no Código Civil. A tomada de decisão apoiada, na verdade, é nova, né, como a Eugênia colocou, é um instrumento que entrou no Código Civil por uma mudança trazida pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, é um instrumento que está aí disponível para a gente usar, aprender a usar, desde janeiro de 2016. E o que é essa Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência e o novo paradigma, o modelo social de deficiência? Que modelo é esse a que a gente se refere? Então, quando a gente fala da tomada de decisão apoiada, e eu acho que a gente vai poder debater isso um pouco mais a fundo, da onde veio isso, né? Então, o Brasil, na verdade, se comprometeu na ONU com um documento internacional que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse documento internacional, hoje no Brasil, ele é como se fosse a nossa Constituição. Ele vale como Constituição, ele tem peso de Constituição. E esse documento reconheceu o quê? Né? O que ele mudou? O que ele traz de novo? Que todas as pessoas com ou sem deficiência, ele trata especificamente do público das pessoas com deficiência, são reconhecidas como pessoas e têm o direito de não só ter direitos, mas colocar em prática os seus direitos. Exercer a cidadania. Exercer a sua cidadania. De forma plena. Exatamente. Ou de acordo com o que ele consegue, ou existe esse parâmetro? Qual é esse parâmetro? Pois é, acho que vamos voltar nessa ideia do que é justo. Tá. Né? Todos têm direito à igualdade. Mas nem todos têm as mesmas condições para alcançar essa igualdade. Então, se você, por exemplo, tem uma paralisia, né? Você é paraplégico, você tem direito a andar na rua assim como todas as pessoas. Acessibilidade arquitetônica. Mas se tiver um degrau, simplesmente porque eu uso cadeira de rodas, eu já não vou conseguir entrar em tal lugar. Então, é meu direito que aquele lugar tenha uma rampa para mim. Sim, sim. Então, quando a gente fala de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, de maior necessidade que outras pessoas, é preciso que o poder público, que a sociedade coloque apoios, as rampas, para que essa pessoa que tem uma condição mais difícil que a outra consiga ter acesso aos mesmos bens. O conceito de equidade. Que é, na verdade, a mesma coisa que justiça, né? Sim. Então, é isso que a gente sempre tenta perseguir, né? Agora, na deficiência intelectual e mental, esse conceito sempre foi muito difícil de ser alcançado. Porque, então, o que acontecia antes da mudança dessa legislação? Então, eu dei o exemplo de uma pessoa que anda e de uma pessoa que não anda. A pessoa com deficiência intelectual ou mental, como o próprio nome já diz, ela já tem uma capacidade intelectual menor, prejudicada. Então, quando uma pessoa com deficiência intelectual chegava aos 18 anos ou 21 anos, ela precisava de um apoio. Então, vinha a interdição. Pode explicar um pouquinho, porque deu uma cortada aqui na garganta. Então, quando a pessoa atingir essa faixa etária, ela precisaria desse apoio que até então que a gente tinha era a interdição. O que é o processo da interdição, né? Que, na verdade, não era um apoio. Não era um apoio, exatamente. Como o nome diz, era um corte. Exatamente. Retirava-se, na verdade, o direito a ter decisão sobre a sua própria vida. Exatamente. Era como se assim, eu tenho cadeira de rodas, então você não pode mesmo ir à praia. Sim, sim. Porque isso não é para você. Então, a interdição vinha numa situação de limitar essa pessoa, porque exatamente ela tem uma condição menor. Então, ela não saberia decidir sobre a casa dela, sobre outros instrumentos. Daí, como ela não sabia decidir sobre a vida dela, dentro desse processo, o que acontecia, né? Ela tinha nomeado um curador, né, uma pessoa que ficaria responsável não por decidir a vida dela com ela,
né? Mas decidir sozinha por ela, ela. né? Em nome dela. Então, assim, Exatamente. isso eu acho que é a grande mudança que a gente começa a trabalhar a partir da convenção e também da LBI, a gente sai do modelo médico, né? Protecionista, e passa a trabalhar, entender a deficiência sob uma ótica social, sobre um modelo que entende que a pessoa tem as limitações, cada um tem, nós todos temos, cada um tem as suas limitações, claro. E que eu vou ter mais ou menos liberdade de exercer a minha própria vida, de fazer as minhas próprias escolhas, de seguir o meu caminho, à medida em que a sociedade em que eu estou inserido é uma sociedade mais ou menos preparada, receptiva, mais ou menos inclusiva. Né? E daí, dentro dessa perspectiva, quando a gente fala desse poder de exercer os seus direitos, é que surge toda essa nova ideia, né, de não vamos mais trabalhar na perspectiva de interditar, de ter alguém que resolva a sua vida, né? Mas alguém que resolva a vida em nome da pessoa, criar um instrumento para permitir que as próprias pessoas com deficiência, em especial aqui a gente está falando das pessoas com deficiência intelectual e mental, tenham o direito de expressar os seus desejos, tenham as suas essa vontades, possibilidade de sonhar, de um movimento de justiça, de poder resolver sobre a sua própria vida. Claro, dentro daquilo que cada pessoa consegue, dentro da sua realidade. Eu acho que assim, a gente tem que também pensar naquelas pessoas que estão ouvindo e que dizem, nossa, mas isso é muito bonito na teoria. Na prática não funciona. Se eu chegar para o meu filho e falar assim, e aí, você quer vender essa casa hoje? Ele vai falar, quero. Sim. Né? E aí, eu vou ter que vender por causa disso, né? Então, essas pessoas veem a interdição e a curatela como um instrumento de proteção da pessoa com deficiência. Agora, na verdade, essa pessoa, por mais que ela possa não ter compreendidas as suas vontades, ela precisa ter o direito de ter a vontade considerada. Claro. Não é só a expressão da vontade, é a vontade de ser considerada. Considerada, porque, na verdade, ele é um adulto. É muito difícil a gente chegar numa situação em que tem uma pessoa com deficiência adulta e que realmente, assim, não tenha a menor e nem a mais mínima noção do que está acontecendo. A não ser no caso de uma psicose, uma esquizofrenia, né? Sim. E mesmo essas pessoas são pessoas que têm episódios. Né? Essas pessoas, elas têm momentos de lucidez em que é possível identificar a vontade delas. Então, é o que a gente está... Bom, vou pedir desculpas aqui, porque eu acabei me secando a garganta, acho que com esse tempo seco aqui em São Paulo, verdade, e fui falando e secou a garganta, mas eu não estou assim, tá tudo bem. Que bom. Agora, e hoje, com a tomada de decisão apoiada, qual é a mudança de paradigma? Para ajudar essa pessoa, a gente não vai ter mais o rótulo da incapacidade. Muda bastante. Porque conforme a gente havia dito, né, quando essa pessoa com deficiência intelectual mental chegava aos 18 anos, para ajudá-la a tomar suas decisões, vinha a curatela ou a decisão, que, como a Estela disse muito bem, não era uma ajuda, era uma substituição da vontade. Só que essa história de se lutar pelo direito à escolha é muito antiga, não é uma coisa nova, porque são pessoas que, tá bom, eu preciso de ajuda, mas eu quero dizer o que eu quero, né? Então, é que surge esse instrumento de decisão apoiada. Então, a decisão é dela, ela sabe escolher o que ela quer, ela tem noção, mas ela vai ter alguém que apoie essa decisão. Nós poderíamos fazer um comparativo desse novo curador com um conselheiro? Exatamente. E que, na verdade, a gente vem chamando, né, de apoiador. Ah, que ótimo. Não é mais curador, né? Porque o curador é aquele que acaba substituindo a vontade, representando a pessoa. E o apoiador, ele é exatamente isso, alguém que vai conduzir alguém que precisa, né? Por exemplo, se eu tenho uma deficiência que não é mental, não é intelectual, eu não vou fazer uso da tomada de decisão apoiada.
Eu só vou precisar disso se eu realmente for uma pessoa vulnerável que precise desse tipo de condução. E mesmo assim eu ouço dos juristas, mas Eugênia, né, Estela, vocês não estão considerando aquela pessoa muito comprometida, que está, por exemplo, acamada com Alzheimer, que não sabe exatamente o que ela quer. Para isso a lei manteve a possibilidade e mesmo porque de existe curatela. jurisprudência, né, e dentro de uma situação toda de uma situação de vulnerabilidade absoluta, então a lei também está aí. Mas foi muito importante, Rita, você usar o termo absoluta. Exatamente. Porque hoje, os juristas que leem o Código Civil ficam meio perdidos, né? O artigo 3º, né, hoje em dia se refere apenas aos menores, Exatamente. né? Até 16 anos. E esse público, mesmo esse mais comprometido que eu falei para você, por exemplo, uma pessoa em coma, um Alzheimer, uma situação desse tipo, ele está encaixado agora no artigo 4º, que é o relativamente incapaz. Então já nem existe mais a absoluta. O absoluto. Não. Já foi abolido. Foi uma mudança da convenção e também da Lei Brasileira de Inclusão. E os juristas vêm resistindo muito, porque eles não estão acostumados a pensar que uma pessoa tão complicada vai ser apenas relativamente. Como fazer com isso na prática? Que é interessante que eu acho que tem um aspecto aí que eu acho que talvez por isso tanta dificuldade do pessoal do direito entender que a gente precisa enxergar numa outra perspectiva, que é a legislação civil, o Código Civil, muito do que está ali, para não dizer tudo que está ali, tem relação com patrimônio. Sim. Né? Então, quando a direito gente nasce, pensa na né, questão capaz, incapaz, para quê? patrimônio. Para a prática de atos que, em última instância, tem ali a sua questão patrimonial. Né? Sim. Quando a gente pensa o casamento, é o que eu ia falar. Né? O que é o casamento? Por que a coisa do É um casamento? contrato patrimônio, de fato, de é isso, é patrimônio, patrimônio. Então, quando a gente começa a olhar para todas essas questões e entender que, tudo bem, existe patrimônio, mas existem direitos humanos, a gente está falando de uma coisa que é maior do que isso. Né? É reconhecer a pessoa, como um cidadão, como alguém que tem direito, né, de escolher a lei aquilo que prevê quer. que a pessoa passa a ter direito ao casamento, a uma vida sexual Reconhece, normal, até ele adoção, reconhece. inclusive, ao número de filhos que gostaria de ter, porque ele passa a ter uma vida social permitida, legalmente assegurada. A lei passa a reconhecer que antes do patrimônio existe uma pessoa que tem vontades e desejos e preferências que precisam ser respeitadas. Mas, ao mesmo tempo, como eu vou instigando aqui, quando falamos em deficiências como um todo, especialmente a intelectual, a gente lida muito com tabus, com estereótipos, com preconceito. Então, quando lidamos com essas questões, que elas estão numa camada mais profunda do inconsciente coletivo ou do cultural, talvez tradicionalmente o direito é o mais conservador da sociedade, até mudar o direito, a gente sabe que tem que mudar toda uma estrutura, esteja aí a resistência nessa parte cultural de admitir que a pessoa que tem deficiência intelectual precisa ter uma vida social como outro qualquer. Então, quebrar esses paradigmas de preconceito talvez seja o nosso maior desafio. Não é só uma questão de cultura, né? Acho que também moral. Sim, né? sim. Eu tenho muito contato com pais e mães de pessoas com deficiência e a gente vê que uma das maiores resistências desses pais é a essa questão da legislação que garante a eles uma vida sexual, independentemente se há curatela, se é no passado total, parcial, direito ao casamento. E aí vem as distorções, como sempre, né? Volto ao exemplo da senhora em coma com Alzheimer, né? Mas se eles têm direito ao casamento, então ela vai poder casar? Calma. O casamento é um ato jurídico à parte, que, em primeiro lugar, exige manifestação de vontade. Claro. Então, se a gente está falando de uma pessoa em coma, uma pessoa que não consegue primeiro ele não consegue casar. Mas digamos que ela consegue se casar, ela sabe, ela gostou daquela pessoa, eles vão se casar. Aí vem a pergunta seguinte, mas e o patrimônio? Né? Bom, a relação, gente, não havendo, como é que fala, fraude, abuso, todos têm direito, né? Sim. Agora, a pergunta que vem na sequência é,
e o patrimônio. Hoje, pela lei, o regime legal de bens já é praticamente o da separação. Sim. Você só vai comunicar aquilo que você adquirir depois. Para você conseguir qualquer coisa diferente disso, você tem que fazer um pacto nupcial. E aí entra o apoiador. Ou seja, a lei conseguiu assegurar todas as situações. Então, acho que talvez nos despirmos, eu digo, socialmente, a sociedade como um todo, desses temores para avançar na garantia dos direitos dessas pessoas que precisam, de fato, estar... Dignidade, igualdade. Especialmente porque é lei. E se é lei, precisa ser colocada em prática. Com certeza. E pelo que eu saiba, o Brasil é o único país que tem uma lei com status de Constituição mesmo no mundo, né? Na área, dentro da questão da deficiência, eu acho que ratificou a convenção com status constitucional até agora. Eu acho só o Brasil. Porque a nossa Constituição é muito avançada, só que isso já aconteceu em 88. Então, a nossa Constituição em 88... Vamos aqui aproveitar também para elogiar a nossa Constituição, né? Porque mês que vem, semana que vem, na verdade, ela já vai fazer aniversário também. Dia 5 de outubro é o dia da promulgação da nossa Constituição. Ela foi uma Constituição muito avançada para a época, não sei se a Estela concorda, ela foi muito avançada e ela previu vários direitos nessa seara de igualdade. E ela disse que, além dos direitos colocados na Constituição, ela também admitiria direitos previstos em tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Fantástico, né? Isso em 88, olha só há quanto tempo, né? Bem vanguardista. E mais que isso, bom, aí as pessoas não concordavam muito com essa história de que, vai lá, assina um tratado e já vira norma constitucional, né? Então, os juristas mais, como é que fala? Ortodoxos, conservadores, né? Diziam que para ter força de Constituição tinha que ter o mesmo quórum de Constituição, ou seja, aquele número de 3/5, eu acho, né? Um quórum forte de aprovação, maior que maioria simples, né? Maioria qualificada, para aprovar uma norma que pudesse fazer parte da Constituição. Então, os tratados aprovados de 88 até 95 tinham um pouco essa dúvida, faziam ou não faziam parte da Constituição brasileira? Porque a Constituição falava isso, mas eles tinham sido aprovados com emenda, com quórum simples, né? E aí vem a emenda 45, se não me falha a memória, né? A emenda 45, que eu não me lembro exatamente o ano agora dela, né? 2004, eu falei 95, a emenda 45 de 2004. E ela diz o seguinte, que para o tratado internacional valer como Constituição, ele precisa ser aprovado com quórum de Constituição. E, por coincidência, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi a primeira, e acho que até então a única, né, que veio nesse período e que foi aprovada com esse quórum. Que fantástico. Então, não significa que os outros países não estejam adotando essa convenção, né? É que o Brasil, por sorte, ele tem realmente uma Constituição, tanto que, né, querem mudar, né? Eu sou uma grande defensora da Constituição, eu acho de vanguarda, sim. que não deve mudar, né? E essa Constituição é que faz garantir esse status dessas normas das pessoas com deficiência. E hoje, digamos que uma família tenha lá uma criança, um adolescente ou já um adulto com deficiência intelectual e que gostaria de ter uma orientação maior a respeito. Ele encontra essas informações onde? Aqui na PAI de São Paulo, por exemplo? PAI de São Paulo. Olha, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tenho um livro publicado, né? Se chama Direitos de Pessoas com Deficiência pela WVA Editora. Estamos também atualizando o livro. Mas mais que isso, eu sou do Ministério Público Federal e eu componho 2 grupos de trabalho. Um no Ministério Público Federal e outro no Conselho Nacional do Ministério Público, que abrange Ministério Público Brasileiro. Então, se as pessoas forem nesse site, principalmente do Conselho Nacional do Ministério Público, tem cartilhas, tem manuais, inclusive na questão da tomada de decisão apoiada e curatela, tem um manual em fotografias com balões que nós
procuramos fazer com uma linguagem Tornar simples, acessível. para que fosse Justamente. acessível para as pessoas com deficiência e também para os seus familiares que não são da área jurídica. Então, eu sugiro, né, que consulte esse tipo de instituição também. Né? Então, Sim. fica aí a dica, Conselho Nacional do Ministério Público ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. E se nós quisermos e necessitamos avançar no sentido de fazer com que a lei seja de fato executada? O que a gente precisa fazer enquanto sociedade? Nós aqui, eu digo, a PAI de São Paulo, as famílias, os envolvidos, quais os caminhos a gente pode começar a trilhar ou continuar trilhando no sentido do avanço de garantir com que essas pessoas tenham esses direitos assegurados? Eu acho que o primeiro ponto é as pessoas se apropriarem, conhecerem os seus direitos. Né? Eu acho que inclua-se aí a classe, inclusive, jurídica. Claro, eu acho que um desafio enorme que a gente tem enfrentado em relação a esse tema especificamente é a questão do desconhecimento, do despreparo, do medo generalizado, né? No ambiente jurídico, nas famílias, de como lidar com isso. Né? Então, até essa semana eu participei de um evento que a Defensoria promoveu para discutir exatamente tomada, curatela e tomada de decisão apoiada. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa continuar fazendo é levando a notícia de que mudou, de que o cenário é outro. Informar. Né? Informar. E, à medida do possível, enfim, acho que tanto a Eugênia quanto eu, a gente tem tentado, né? É isso, é levar a informação para quem? Para quem ela precisa. Então, vamos conversar, a Defensoria tem que estar mais preparada, o Ministério Público também tem que saber o que fazer com esse instrumento, as famílias precisam conhecer e perder o medo. Né? A magistratura precisa saber que existe isso e o que fazer com isso. Abrir-se Mas para o instâncias diálogo. administrativas, não tem regulamentação. Então, não adianta você querer entrar com um processo na justiça para ter reconhecido a tomada de decisão se não existe, né? Meio técnico de fazer com que isso aconteça. Então, acho que tem um desafio muito grande que é isso, no sentido de informar e que as pessoas conheçam e saibam. Nós temos aqui uma pergunta online da doutora Laura Guilhoto, que inclusive é a nossa assessora técnico-científica aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa, e ela é uma neuropsiquiatra. Ela pergunta, primeiro ela parabeniza pelo debate e gostaria de perguntar sobre as decisões da área da saúde, como por exemplo o uso de contraceptivos e gravidez planejada. Ou o oposto, por exemplo, se negar um tratamento, se algum médico negar o tratamento, como avaliar essas situações nos casos de deficiência intelectual? Leve. Leve? Por quê? E na pesada? Como é que fica? Está aí a provocação. Bem, hoje tudo precisa ser conversado. Né? A lei proíbe qualquer tipo de uso de contraceptivo contra a vontade da pessoa com deficiência. Proíbe a esterilização involuntária. Né? O aborto nem precisa dizer, porque ainda pela lei brasileira né, não é admitido o aborto. A deficiência nem da mãe, nem do bebê é motivo de aborto. Né? Então, uma coisa é a discussão do aborto até os 3 meses, e nós, que defendemos direitos de pessoas com deficiência, nós não aceitamos incluir a deficiência como uma causa. Né? Ou a gente discute aborto em geral como direito da mulher até os 3 meses, e aí é outra... É uma discussão do aborto em si, não a uma categoria né, da sociedade. Então, a deficiência realmente nem da mãe, nem do bebê pode obstar a vida né, de um ser humano. E é preciso que se converse. Né? Novamente, vêm os exemplos monstruosos. Né? Eu chego nos debates, vêm os promotores. Mas existe uma moça na minha cidade que é maluca, que todo mundo se aproveita dela e ela aceita, e a 5ª gravidez... E o que eu vou fazer? Eu falo, bom, em primeiro lugar, apoio psicológico. Né? Claro. Casa. Será que essa pessoa tem casa? Por que ela está nessa vulnerabilidade? Significa muito nesse processo todo, não é? Apoio, conversa, a questão
da multidisciplinariedade, não é só o médico, né? Exatamente. É preciso também um pedagogo, um psicólogo, alguém que tenha Assistência social, conversa, né? assistência Todo social. o meio da pessoa. Então, todo o espírito da lei, ele é para sair, né, desse modelo médico. Infelizmente, a gente ainda vive numa visão de deficiência em que o médico decide quem vai ser interditado, quem não vai, quem tem capacidade, quem não tem. E a Lei Brasileira de Inclusão, com base na Convenção, ela propõe um corte nessa história. Ninguém mais é incapaz. Por definição, isso Exatamente. não existe mais, né? E para a comunidade jurídica, né, você havia dito como fazer para informar as pessoas leigas. E a Estela falou bem, e a própria comunidade jurídica. E aí é um contrassenso, porque a gente não pode chamar de leiga a comunidade jurídica. Só que pior do que não ser informado é a pessoa ter uma crença antiga. Uma resistência, né? Uma resistência. Então, né, vamos pegar na saúde. Havia muitos médicos que faziam que ovo faz mal. Mais de 3 ovos por semana fazia mal. Agora, não. Vem uma nova corrente e fala que o ovo é bom, que não sei o que, não sei o que. Como é que ficam aquelas pessoas que aprenderam aquele dogma, né? Aquela coisa. Então, na questão jurídica, voltando à capacidade e incapacidade, esses juristas aprenderam que a pessoa que não tem condições de decidir sozinha o que ela quer, a pessoa que precisa do apoio, eles aprenderam que essas pessoas são incapazes. E tirar isso, essa visão, é muito difícil. Imagino. Até porque eles entendem que, se a gente diz que não é incapaz, então essa pessoa não vai mais ter a proteção Da lei. que a lei civil até hoje só garante para o incapaz. No caso que ela nos provoca a respeito da questão do contraceptivo, etc., perguntando inclusive se o médico se negar, porque também pensemos que existe um código, uma ética e bioética que o médico segue. Mas se negar a quê? Pois é, ou administrar o medicamento a pedido de um curador, ou então a liberar, né? Então, como é que fica o médico? Aqui, qual é a regra que ele segue da ética e bioética médica, a LBI? Talvez seja nesse sentido. A pergunta ficou um pouco dúbia, mas creio eu que seja nesse sentido. Qual é a atitude médica diante de uma situação dessa? Se a família chega com a sua filha de 30 anos que começou a se relacionar e a mãe fala, olha, eu gostaria, doutor, que o senhor desse para ela contraceptivo porque eu não quero que ela engravide. O médico faz o quê? Na minha perspectiva, o médico não pode ministrar o medicamento sem, no mínimo, o consentimento. Ele tem que conversar com a pessoa, ele tem que explicar para a pessoa. E a pessoa tem que, de novo, na linha do que a gente já colocou, ela tem que ter a oportunidade de dizer, de entender o que é aquilo, né? E de manifestar se ela quer ou não quer. Eu acho que a gente tem uma situação delicada se um profissional da medicina, a pedido de um familiar, sem, no mínimo, escutar a pessoa, ouvir, ministrar a medicação. Sem eu vejo aí ampliando o nosso escopo, digamos, de informação. Então, incluamos os médicos. Eu assim como eu estou meio decepcionada com a classe jurídica, já faz algum tempo que eu comecei a me decepcionar também com a área médica, né? Claro, não todos, a gente encontra profissionais maravilhosos. Mas o médico é meio que, assim, é a pessoa que vai curar. E a deficiência, ela não é uma coisa que está sujeita à cura, né? Sim. Então, meu filho nasceu 18 anos atrás, claro que era outro tempo, mas eu acho que eu não tive a melhor receptividade do mundo por parte dos dos profissionais que acompanhavam, né? Então, eu brinco que tem gente que não acredita em vida após a morte. Tem médico que não acredita em vida após a deficiência. Porque ele trata, assim, a deficiência como uma situação que ele não pode mexer, que não entende nada. Ele também, apesar dele ser muito estudioso, dele ser muito culto, ele também precisa quebrar seu paradigma. Claro. Precisa conversar com essa moça que tem síndrome de Down, como ele conversa com qualquer outra, né? E explicar para ela os efeitos. Especialmente porque não se usa mais o termo doença, portanto, ele não é um doente.
Né? Não, então a ele não tem uma deficiência doença. não é doença, né? E nesse caso, Síndrome é uma síndrome, não é uma doença. Né? O atendido, ou o cliente, que alguns médicos chamam de cliente, enfim. É um exercício importante, porque se chega uma adolescente de 14 anos com a mãe no consultório, é muito normal o médico conversar com ela na frente da mãe, e depois a mãe sai e ele conversa com a adolescente. Permitir a individualidade, ter o respeito. Então, isso para eles já é muito normal. Com uma mulher com deficiência, é a mesma coisa. Sim, né? sim. Então, ele precisa estar em contato. Agora, é claro que existe sempre a escusa moral, né? Se ele não se sentir à vontade, ele deve se recusar a fazer aquele tratamento. Não sei o que você acha, Estela. Se ele não se sentir... Mais uma pergunta aqui. Ciro Neto. Tenho uma filha com síndrome de Down que estuda em escola pública e vejo que a inclusão na prática é extremamente deficiente. Os professores da Escola Municipal de São Paulo se declaram que não sabem como ensinar nossas crianças e que não foram treinados para tanto. Ciro, a sua pergunta é muito boa, foge um pouco do nosso tema, mas acho que também cabe nele, porque fala de inclusão. Claro. Então, vamos tentar ajudá-lo, né, nessa que questão. Inclusive, acho que eu estou até querendo que a Estela responda. Não, imagina. Essa questão, ela é bem, como diz, ela é bem antiga também, né? Porque a história do médico, vamos voltar, a gente está falando do professor dizer que não está preparado. Sim. O médico, então, se receber essa situação, né, de uma mãe com a sua filha com síndrome de Down de 30 anos, e ele vai dizer, eu não estou preparado para lidar com essa situação. E se ele pensar que ele deveria tratar com essa moça como ele trata com qualquer outra filha que vem com a mãe, pronto, a história já facilita bastante. Sim, né? não tenho dúvida. Na questão da educação inclusiva, a gente sabe que existem muitas peculiaridades, não é simplesmente lidar como lidaria com qualquer aluno, né? Mas existe uma resistência muito grande por parte, eu acho que já foi maior. Hoje em dia, os professores já estão muito mais abertos, né? E essa situação... eu não fui treinado para lidar. Então, o professor, qualquer profissional, ele precisa atender pessoas. Né? Como nós dissemos aqui no começo, nem todas as pessoas são iguais. Né? Alguns precisam de apoios. Mas se eu sou um médico de pessoas, eu não sou médico de pessoas sem deficiência. Se eu sou professor de pessoas, eu não sou professor de pessoas sem deficiência. Mas eu sou professor de matemática. Sou professor de matemática para todas as pessoas. Né? Inclusive, quem vai precisar de um apoio, de um instrumento. Né? Então, cada vez mais a gente percebe que os profissionais, os serviços, não são voltados para categorias. Né? A gente não pode mais ter escola só de mulher, escola só de... Claro. Os serviços são voltados para humanidade, e aí entram essas questões, os apoios. Né? As escolas precisam buscar os apoios. E eu acho que na educação inclusiva a gente também está crescendo muito em relação a isso. Né? Aqui o Instituto APAE é um exemplo. Não tem dúvida. Disso, eu até posso, de referência, né? como um depoimento particular aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, que nós temos lidado bastante com a formação de professores da rede, viu, Ciro? Inclusive dando apoio aos professores para que eles também se apropriem desses instrumentos e saibam como lidar com as diferenças na sala. Porque vão ter pessoas mais gordinhas, vão ter pessoas que precisam de um apoio psicológico por outras situações, vão ter os deficientes intelectuais, as pessoas com deficiência intelectual, enfim. Somos todos diferentes e, ao mesmo tempo, precisamos ser tratados com igualdade de direitos. Então, é claro que é um desafio enorme, mas existem ferramentas, existem instrumentos. E se você, enquanto família, penso eu, for o primeiro a achar que tem uma dificuldade e parar, a gente não avança. Então, sim, se você encontra dificuldades da sua filha, a professora da sua filha ou filho, insista. Né? Ajude a essa professora ou a escola, vá até a escola dizer, olha, acho que poderíamos chamar uma equipe, quem sabe, capacitar esses professores para que saibam lidar com a situação.
Tem tantos conteúdos, inclusive gratuitos na internet para formação. Sim. Então, basta ter um empenho conjunto. Eu acho que nada do que a gente faz em sociedade é separado, é individual. O avanço precisa ser coletivo. E essa construção também passa pela família, porque a angústia da família é que vai gerando, inclusive, outras tantas demandas entre nós, né? Então, insista. Acho que como família, como com qualquer filho, né? O importante é você cercar ali de carinho, de apoio, e não é só uma criança com deficiência que às vezes pode não corresponder à expectativa do pai, né? Exato. Você fortalecer as qualidades, né, da criança, coisas que às vezes a gente esquece como pai, né? Exatamente. A gente quer, às vezes, como pai e mãe, a gente quer forçar, quer fazer muita coisa. E quem lida com a inclusão vai, enfim, a professora que tiver o olhar para a inclusão não vai ter discriminação contra o negro, o índio ou o que tiver uma opção sexual diferente. Portanto, ele vai acolher e oferecer o saber, construir o saber em conjunto com a sala de aula, enfim. Parece utópico? Parece, mas a gente precisa trabalhar com utopia, porque o Fernando Pessoa dizia que o homem é do tamanho do seu sonho. Se a gente não sonha, a gente não consegue realizar. Sonhemos, pelo menos, e construindo com leis, etc., e com essas insistências que fazemos aí. E dá um conforto, né? Porque acho que a gente, no passado, a gente era muito discriminatório, né? Em tudo, né? Tenho vergonha hoje em dia, sabe? Quando eu frequentei a escola pública, tinha uma colega que não era da religião católica. A gente tirava sarro, porque ela tinha que sair da sala de aula, enquanto o erro estava na escola, de ter uma matéria de religião que excluía pessoas, né? E, nossa... Ainda tem episódios, né, por aí Ainda tem. Então, a gente sempre foi muito, não sei, treinado, né, com essa visão de excluir. E aí, quando chega alguém que precisa, né, deficiente, então você, no máximo, pensa numa coisa especial para aquela pessoa. Enquanto tudo que ela precisa, tudo que ela quer é ser diferente, ser ouvido, né? Tenho aprendido muito com meu filho, como eu digo, né, tá com 18 anos. Ele odeia o termo, né, deficiência. Ele não quer que eu atualize meu livro. É um estigma. Ele fala que não gosta que eu faça o livro. Né? Eu falei, mas vai ter o congresso de síndrome de Down aqui no final do mês, eu quero que você vá. Eu não vou. Eu odeio essa palavra, síndrome de Down, né? Aí eu falei, então vai para falar isso. Ele, posso? Que pode. Tá vendo? Pode. O congresso é para falar, ótimo. né? Porque, como diz assim, os filósofos, né, essas pessoas querem ser mais um, né, no meio da multidão, querem ser alguém que seja acolhido, respeitado, que tenha esse mínimo, né, de direitos. Né? Mas esse movimento é histórico, né? Eu acho que assim, se a gente para pensar, por exemplo, a situação das mulheres, né? Sim. O que eram, né? O que éramos nós, né? Em termos de direitos, né? Então, a mulher não vota, a mulher não herda, a mulher não tem propriedade. Hoje a gente olha para trás e a gente dá risada. Né? Foi uma boa lembrança essa tua, Estela, porque a gente sempre dá como exemplo a situação de que antes da lei do divórcio, não é? A mulher casada era considerada como relativamente incapaz. É isso. Porque ela não poderia tomar decisões sozinha, né, sobre o seu patrimônio, sobre o seu salário, né? E isso caiu, Não votava, né? Agora, a gente tem um exemplo de incapacidade, né? Então, vamos pensar aqui. Um imóvel, eu sou casada, por exemplo, e eu tenho imóvel com meu marido. Eu posso vender esse imóvel sozinha? Não. Então, eu sou incapaz para vender esse imóvel. Ele também é, mas o meu marido também é, no caso, né? Precisa ser compartilhado. Precisa ser compartilhado, né? Então, assim, a questão de tomar decisões, ela já é natural quando você realmente tem que dividir aquilo com outra pessoa, né? E a proteção do vulnerável também não é novidade na nossa legislação. Exatamente. Me fala um pouco sobre Vamos isso, falar então. sobre, né? Acho que é interessante. Todo Se não é mundo novidade, passou... por que esse espanto todo? Né? Todo mundo já passou por isso. Eu brinco, né? Eu fui lá num sábado no caixa eletrônico, coloquei meu cartão no caixa e o Boca de Lobo, né, segurou. Boca de Lobo já é ótima. Que é uma técnica de fraude, né? E aí tinha um telefone grudado aqui do lado, era um telefone falso. Eu liguei para o telefone falso
E a pessoa falou comigo, e eu dei minha senha, eu dei meu código numérico, eu fiz tudo, né? E eu vi que tinha algo muito estranho naquela ligação, mas assim, aconteceu. Até segunda-feira a gente entra em contato. Fui dormir, isso era sábado, fui dormir segunda-feira, ninguém fez contato. Eu falei, gente, acho que eu fui vítima de uma fraude. Estelionato. Acho que eu fui vítima de uma fraude. O que aconteceu comigo? O banco assumiu, tinha sido gasto 10 mil reais da minha conta, né? O banco tinha seguro para isso. Sim. E eu fiz ali o papel de uma pessoa vulnerável, né? Claro. Porque realmente Porque todos nós estamos suscetíveis a essas fiquei refém ali. situações, né? Agora, se o banco fosse exigir a minha presença de espírito ali, né? Você deveria ter percebido, olha aqui, uma falsificação grosseira, um adesivo. Realmente, depois que passa, você fala, meu Deus, como eu pude, né, fazer isso? E eu fui protegida, né, pela legislação do consumidor. Olha aí que ótimo. Que me garantiu. É um exemplo né? excelente, porque, na verdade, quando não souber ou não conseguir ter essa percepção, vai ter o apoio. Então, de agora, alguém que por que possa. essa dificuldade com as pessoas com deficiência Exatamente. intelectual? Em eles terem um maior apoio da legislação. É um tabu. E o outro lado, uma outra questão que eu acho que dialoga com isso que você está trazendo, Eugênia, é se todos nós, de alguma forma, estamos sujeitos a situações em que às vezes a gente é enganado, às vezes a gente, né, é pego no contrapasso das coisas, a gente também pode entender que também as pessoas com deficiência estão aí, também podem passar por esse tipo de situação, né? E que esse medo que a gente tem de que as pessoas sejam colocadas em situações onde elas possam ser, no limite, vítimas de uma fraude, vítimas de um... Então, com base nisso, a gente usa isso de argumento para dizer, não, vamos superproteger, não vamos assegurar a capacidade, porque elas podem ser vítimas. E todo mundo está sujeito a ser vítima. Todo mundo está sujeito. Né? Então, assim, acho que a gente trabalhar na perspectiva de não vamos assegurar o direito, porque, em última análise, essas pessoas têm uma chance de serem vítimas. Todos teríamos a mesma chance, não é? E o erro, e eles podem errar, mas todo mundo pode errar. Não, né? já existe toda uma legislação do Código Civil, né? Sobre a fraude, sobre a simulação, do Código do Consumidor. E, então, é um pouco também utilizar esse tipo de normas também a favor da pessoa com deficiência. Eu acredito que o tema ele seja inesgotável e que a gente vai voltar aqui daqui a um período. Eu espero muito que vocês aceitem o convite para voltar daqui a um tempo, para que a gente busque levar essa informação para os médicos, para os professores das escolas, enfim, a área do direito como um todo, que discutamos mais, que façamos simpósios a respeito, que a gente consiga trazer a família como grande disseminador desse saber, que na prática é ele que vai lidar com a pessoa. As próprias pessoas com deficiência intelectual nos mesmos eventos, ouvi-los, né? E eu, da minha parte, estou super grata com a participação de vocês. Eu acho que é um tema muito instigante, que lida com todos os segmentos sociais, né? Essa transversalidade do saber aí. Não dá para deixar a pessoa com deficiência apenas sob o ponto de vista médico, como falamos. Aqui um resumão do que a gente disse, né? Como um todo. Mas contextualizar, ouvir a família, ouvir o meio em que ela está inserida como um todo e avançar, principalmente. Com certeza, né? avançar. Porque temos aí, para esse avanço, o apoio da lei. Eu acho que já é bem interessante a gente ter conquistado esse espaço aí. E segurar os retrocessos, né? Acho que é muito importante citar que nós temos em andamento o projeto de lei no Senado, PLS 737, em que quer voltar à questão da incapacidade, né? Então, a Estela vem também trabalhando nisso, eu, outra colega, Ana Cláudia Figueiredo, em Brasília. Nós temos lutado muito para municiar esses profissionais de informações para que a gente consiga resolver o problema da legislação, porque, de fato, a Lei Brasileira de Inclusão ela não está comunicando com o Código Civil e o Código de Processo Civil. Mas isso é uma questão de promover um ajuste, só, uma harmonização. Sim. E não de voltar atrás na Lei Brasileira de Inclusão. Exatamente, bem lembrado. Muito obrigada, doutora Eugênia. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Estela. Prazer.
Se vocês quiserem dizer alguma coisa aí para o público, estejam à vontade. É difícil, né, essa parte assim de dizer o que fazer. Não sei. Então, eu vou falar por você. Fala por mim. Então, quero dizer que a Estela aqui eu tenho aqui um filho com deficiência, eu sou procuradora da República, então a gente parece que já está meio no DNA, né? Tentar, né, atuar e tudo. E a Estela é uma pessoa que veio para a causa, né? Advogada, podia estar aí ganhando bastante dinheiro no seu escritório e está aqui atuando em prol desses direitos das pessoas com deficiência. Então, eu queria fazer essa homenagem para você. E dizer que a gente segue, né? Que ótimo. É Vamos isso. seguir. Acho que o importante é isso. Sim. É a gente seguir e contar com vocês, né? Eu acho que todo mundo que está aí Exatamente. assistindo pode contribuir, pode colaborar. Contem com o Instituto de Ensino e Pesquisa, tanto para ensino, de fato, formando como para pesquisa. Se for necessário levantar dados, aí estamos à disposição, como sempre, cumprindo a nossa missão. Então, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Foi um prazer. Prazer.